Oi pessoal, bom, hoje eu vim falar sobre a UBA. Fazia um tempinho que eu estava desaparecida, afinal o estudante de medicina está sempre em pré-parcial, que parciais é como a gente chama as provas aqui, né? Então, estudante de medicina sempre está preparando uma prova, sempre está preparando um trabalho, então a gente está sempre na loucura. Mas hoje eu vim aqui, apareci novamente para trazer a queridinha UBA. Hoje eu vou trazer informações sobre a UBA para vocês. Vamos estar falando sobre método de ingresso, algumas curiosidades da UBA, porque eu sei que quando a gente decide estudar na Argentina, é importante que a gente tenha todas as informações para que seja uma decisão baseada nas nossas necessidades, porque cada faculdade vai atender necessidades diferentes. E a UBA tem as suas particularidades, né? A gente sabe que é uma universidade federal, gratuita, que fica localizada no centro de Buenos Aires. Ao estar no centro de Buenos Aires, a gente sabe que o custo de vida de uma capital é um pouquinho mais elevado. Mas, ao ser uma universidade gratuita, é como que acontece ali um balance, onde o custo de vida acaba não ficando tão alto, né? O ingresso, ele é baseado no CBC, Ciclo Básico Comum. A carreira total de medicina, ela tem aproximadamente 7 anos, mas ela pode ser feita em menos tempo ou em mais tempo, dependendo do aluno. O ciclo básico comum, ele é composto, que é o primeiro ciclo, né? Ele é composto por 6 matérias. Pensamento científico, sociedade-estado, matemática, química, biologia celular e biofísica. Pensamento científico tem uma pegada mais filosófica, argumentativa. Sociedade-estado já é mais história. Matemática é matemática do Brasil, a gente vê funções, vê integrais, derivadas, trigonometria, o básico. Química também, basicamente as matérias são muito similares ao que a gente vê no ensino médio no Brasil, e o CBC, na verdade, ele tem uma estrutura muito similar ao ensino médio, porque você vai fazer de cada matéria uma primeira prova, uma segunda prova, e se você não soma 13 pontos, se eu não me engano, você faz a prova final. É muito normal, todo mundo faz uma prova final dessas matérias, porque é muito normal você não conseguir somar esses 7 pontos, 13 pontos. O CBC, ele possui 2 modalidades. Ele possui o CBC tradicional, com aulas presenciais, e o UBA 21, que são aulas virtuais e você só vai até a faculdade para se apresentar no dia da prova. Para você se inscrever no UBA 21, é importante que você tenha se inscrito no CBC, afinal você só consegue se inscrever no UBA 21 tendo um número de matrícula que é dado pelo CBC. Então você acaba que você tem que se inscrever nos dois, né? Existem matérias que são mais fáceis pelo CBC, como matemática. Matemática eu indico toda a vida vocês fazerem pelo CBC. As outras matérias ali você pode fazer pelo UBA 21, que o UBA 21 ele tem uma plataforma virtual onde eles sobem todo o conteúdo que você tem que estudar, materiais de apoio, videoaulas e tudo mais. O CBC também, aulas presenciais em sedes. As aulas do CBC, elas não são na faculdade de medicina que fica em Recoleta. Elas ficam distribuídas por diferentes sedes que ficam localizadas em diferentes pontos de Buenos Aires, ou seja, a gente vai ter uma em Montes de Oca, uma em Cidade Universitária, uma em Paternal, uma sede de CBC assim em cada lugar. Mas são lugares meio longe, então às vezes a gente tem que ali pegar um ônibus, andar de ônibus uns 45 minutos para chegar nessa sede do CBC. Para você se inscrever no CBC, é importante que você tenha o certificado de espanhol, principalmente sendo um estrangeiro não hablante, não hispanohablante, né? Esse certificado de espanhol, ele é tirado e precisa ter uma determinada nota. Que se você quiser saber a nota, eu peço que você entre em contato com a gente para que a gente passe para você, porque cada ano essa situação com o certificado ela muda, às vezes eles pedem uma nota, às vezes eles pedem outra, às vezes eles acabam relevando uma nota mais baixa, então assim, depende muito essa questão do certificado, então eu peço que vocês chamem a gente no privado para ter mais informação respeito ao certificado. Mas é necessário esse certificado para se inscrever. Os ingressos, eles são geralmente assim. A inscrição de outubro e fevereiro é para ingresso no início do ano. E tem uma inscrição na metade do ano, que se eu não me equivoco é junho ou julho, que é a inscrição para você entrar no segundo quadrimestre. Porque aqui a gente não fala em semestre, a gente fala em quadrimestre. Em relação à infraestrutura da UBA,
é uma universidade pública com problemáticas de universidade pública. Então, apesar de estar entre as melhores do mundo, tem problemáticas de universidade pública e é importante que você saiba disso quando você escolhe a UBA. Vai ter protesto, vai ter paro, vai ter dias que a gente não vai ter aula porque tem paro. Isso acontece e é uma universidade pública com essas problemáticas, né? Então, sim, é uma das melhores do mundo, mas tem seus problemas como qualquer universidade. E é importante que você saiba para você não vir para cá idealizando uma universidade perfeita, porque não é assim. Momento curiosidade sobre a UBA, para finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito longo e para eu poder trazer depois outros vídeos sobre a UBA para vocês também. Se vocês ficarem com dúvidas, lembrem de deixar nos comentários que eu vou estar esclarecendo ou nos comentários ou em outros vídeos. Você sabia que Albert Einstein, sim, o senhor Albert Einstein, ele deu palestras na Faculdade de Medicina da UBA e na Faculdade de Letras e Filosofia da UBA, isso em 1925. Eu fiquei chocada quando eu vi as fotos. Eu vou deixar a fotinha aqui do lado para vocês conferirem. Falando em coisas incríveis que aconteceram na UBA, a gente tinha falado que a UBA tem 5 prêmios Nobel, sendo 3 na área da saúde ou na área de medicina. E eu trouxe os 3 prêmios Nobel aqui para falar para vocês. O primeiro prêmio Nobel, ele foi em 1947, e ele foi do Dr. Bernardo Hulsey. Ele foi pelo descobrimento sobre o papel de hormonas pituitárias na regulação da glucosa no sangue. Incrível, né? Segundo prêmio Nobel foi em 1970 pelo Dr. Leloir, que foi devido a investigações sobre nucleótidos de açúcar e sua contribuição na formação de hidratos de carbono, para entender enfermidades congênitas como a galactosêmia, que é a incapacidade do corpo de metabolizar derivados do açúcar do leite. Terceiro prêmio Nobel, César Milstein, que foi um professor da UBA. Para vocês verem, né? Os professores da UBA são incríveis. Tem alguns que eu gosto, tem alguns que eu não gosto, para ser bem clara para vocês. E esse prêmio foi um prêmio Nobel de Medicina por investigação sobre anticorpos mononucleares, que são anticorpos como sintéticos de laboratório, que eles fazem a vez de anticorpos naturais do corpo e atuam no sistema imune. A UBA é incrível, eu sou muito fã da UBA, mas é uma universidade bem exigente, o nível de exigência é bem alto, muitas pessoas acabam entrando na UBA e desistindo porque é realmente uma exigência muito alta, fazem muito foco nessa parte de investigação científica, tanto que a partir do primeiro ano já é possível você ingressar como praticante em laboratórios da faculdade, auxiliando em pesquisas científicas. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho muito interessante sobre a UBA, é que a gente sabe que no primeiro ano a gente tem 2 matérias, além de todas as outras, que são anatomia e histologia. Anatomia é o estudo dos ossos, do corpo, dos órgãos e tudo mais, da parte macroscópica, do que a gente pode ver. E a gente tem uma parte na UBA que se chama ossoteca, onde é possível você retirar um osso para estudar em casa como se ele fosse um livro. Então você pega esse osso, um osso humano, né, obviamente, somos estudantes de medicina, nada de nojinho por aqui. Você retira esse osso para você poder levar para tua casa para estudar. E aí depois você vai lá e devolve, né? E também tem a histoteca, onde é possível você retirar lâminas para olhar no microscópio que tem lá. Eles têm vários microscópios disponíveis para os estudantes irem lá dar uma revisada nas lâminas de preparados de tecidos, porque histologia estuda a parte microscópica, né, a parte de tecidos. E aí a própria faculdade disponibiliza isso para os alunos. São coisas que eu acho muito interessante de saber para quem está pensando em estudar na UBA. Você gostou? Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente que a gente vai estar esclarecendo para vocês.